Olá, estamos diretamente do estúdio Connect Cop, o podcast da Confebras, diretamente da Feira de Negócios do 15º Concred, o maior congresso de cooperativismo financeiro do mundo. Meu nome é Vera Taides, eu sou jornalista e sou analista de comunicação da Confebras. E hoje estou aqui com o Márcio Corte, ele que é o atual presidente do Conselho de Administração da Central Sicredi Sul-Sudeste. Olá, Márcio, tudo bem? Oi, Vera, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, falando diretamente, como você disse, do maior congresso de cooperativismo financeiro do mundo, né? Então, parabéns também à Confebras pela realização desse belo evento aqui. Muito obrigada pela presença. Inclusive, né, o evento bombando, quase 3.000 pessoas, várias pessoas online. Estamos aqui para falar com o Márcio sobre o relançamento do livro Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito. Márcio, fala um pouquinho como que surgiu a ideia de fazer o livro. Perfeito. Bom, o livro, ele surgiu durante a pandemia, eu diria assim, que foi de uma necessidade minha de conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo. Eu tenho uma frase que eu utilizo, dizendo que nosso principal concorrente, né, do cooperativismo é o desconhecimento. Normalmente a gente sabe de tudo um pouco de forma superficial. E quando a gente precisa entrar em detalhes, e aí eu pego como exemplo, quando alguém nos pergunta como surgiu a cooperativa dos pioneiros Rochdale, a gente fala de uma forma superficial, que foi na Inglaterra, em Uhum. 1844, tecelões por dificuldades da Revolução Industrial. E se alguém nos pergunta um pouquinho mais, já acabou nossa história, né? E História decorada já, né? isso, e para mim, eu digo, essa fala que eu fiz dos pioneiros era muito do que eu conhecia, claro que quando buscava um ou outro conteúdo, conseguia algum nível de detalhe a mais. Eu iniciei minha trajetória no Sicredi lá em 92, na Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis, que é a mais antiga da América Latina. Mas eu saí da Sicredi Pioneira em dezembro de 2017 e Uhum. passei a atuar na Central, que está sediada em Porto Alegre. E na Central, hoje são 41 cooperativas, eu me dei conta do quanto saber da história apenas da Sicredi Pioneira não era o suficiente. Que eu precisei, quando eu visitasse uma outra cooperativa, fosse a de Porto Alegre ou de algum município do interior do estado, eu deveria saber também o contexto com que surgiu aquela cooperativa. Uhum. E a partir daí eu pensei, puxa, mas deve ter um enredo, deve ter uma linha lógica, né, do surgimento das cooperativas, é um fio condutor, Uhum. e essa foi justamente a minha inspiração, né? Encontrar um fio condutor, onde é que cada cooperativa, ao ler o conteúdo do livro, conseguisse se enxergar. Ela entendesse assim, puxa, então era isso que estava acontecendo naquele momento em que a nossa cooperativa foi criada. Porque hoje cada cooperativa escreve a sua história. Uhum. É normal, é um livro que relata os fundadores daquela localidade. Mas elas não enxergam o que acontecia, digamos, aí no ambiente como um todo. E para mim foi uma grata surpresa quando, escrevendo o conteúdo do Brasil, e o objetivo inicial era escrever sobre o Brasil, eu pensei, puxa, mas eu falo sobre a história de Raiffeisen. Uhum. Eu tenho que falar um pouco sobre ele. Como é que eu vou, de uma hora para outra no livro, falar de Raiffeisen se não tem um capítulo para falar sobre isso? E aí eu me coloquei a pesquisar sobre a história mundial. E eu digo assim, para quem acha que o livro eventualmente é muito espesso, muito grosso, né? Eu digo, meu capítulo favorito é a história do cooperativismo mundial. Uhum. Porque a história mundial ela é recheada de propósito. É algo muito lindo de se entender e ver o quanto a gente faz hoje coisas que já se faziam no passado e que o cooperativismo hoje ainda está muito fiel a essas raízes do passado. Então, meu capítulo favorito do livro acabou sendo justamente essa história do cooperativismo mundial. Mas a necessidade surgiu de eu também conhecer mais. Eu costumo dizer que tem gente que aprende lendo, outros assistindo uma palestra, ouvindo. Eu aprendo escrevendo. Aquilo que eu escrevo, eu acabo guardando para mim. Então, o livro, para mim, é um aprendizado. Claro que é uma forma também de contribuir com outras pessoas, mas é a forma com que eu retenho o conteúdo Uhum. A Sicredi Pioneira foi a primeira do Brasil, não é isso? da América Latina. Da América Latina, Isso, em né? 1902. 1902, com o Padre Amistad. Exatamente. E assim, o acervo é muito grande. Como é que você conseguiu reunir todas as informações? Que, como você disse, realmente, às vezes a gente não sabe uma história ali, né? Uma história aqui, tudo, mas assim, tá bem contextualizado. Você consegue entender a história do cooperativismo desde o início, né? Desde da Alemanha e Inglaterra, enfim, até chegar aqui. Como que foi fazer essa pesquisa?
Né, aonde que você conseguiu tanto material para conseguir reunir tudo isso no livro? Tem um fato bem interessante que às vezes a gente não sabe por que que as coisas acontecem assim na vida, né? Uhum, Em 2012 eu estive na ADG, na Alemanha, uhum, e eu visitei a biblioteca da ADG, porque naquela ocasião eu já tinha o portal do cooperativismo financeiro e tinha um capítulo que eu escrevia sobre o Raiffeisen lá no portal do cooperativismo financeiro. E havia uma confusão de datas da primeira cooperativa do Raiffeisen. No Brasil, a gente sempre contava que a primeira foi fundada em 1864, e ao chegar na Alemanha, nós visitamos a primeira cooperativa lá, visitamos o túmulo do Raiffeisen, uhum. e a data da fundação da cooperativa lá era 1862. E eu fiquei na dúvida, puxa, mas nós no Brasil falamos 1864. Cadê o Hum, descasamento? sim. E eu fui na biblioteca da ADG e pesquisei um pouquinho, eu me viro no alemão, pesquisei literaturas de lá, livros de história de lá, e eu tirei fotos de vários livros. Eu não me coloquei a traduzir o alemão lá, mas eu tirei foto de vários livros, aproximadamente 50 páginas, com a capa, com a referência bibliográfica, Uhum. né? E do conteúdo que era interessante. E eu armazenei aquele arquivo na nuvem e nunca utilizei. Quando eu estava escrevendo Cooperativismo Financeiro, esse livro aqui, eu lembrei daquele conteúdo de praticamente 10 anos atrás que eu nunca havia utilizado. Então, uma grande parte do conteúdo que está aqui do Cooperativismo Mundial é algo que só é encontrado naqueles livros em língua alemã. E a partir dali eu pensei, puxa, mas será que não tem outros conteúdos disponíveis na própria internet antigos? Uhum. E aí eu encontrei um livro americano de 1921, encontrei um outro livro da Inglaterra de 1893, e querendo ou não, nós temos hoje na internet tem uma fartura de materiais. Sim. Tem muitos livros hoje disponíveis para venda ou até para consulta gratuita na própria internet. E tem então assim uma série de conteúdos de língua estrangeira também inseridos aqui. E possivelmente eu, ao menos, nunca havia visto esses conteúdos traduzidos para o português. Uhum. Então, eu acredito que tem muita coisa nova no livro, né, conteúdos como esse de língua estrangeira que hoje estão trazidos aqui para o Brasil, e justamente nessa linha do fio condutor que eu comentei. Assim, numa linha lógica do início, o meio, e não vou dizer o fim, porque nós estamos vivendo ainda esse É. meio, né? Mas fazendo que tenha uma lógica por trás de tudo isso, né? Mas quando você começou a pegar esses conteúdos, essa pesquisa, você já pensava em reunir isso numa obra? Foi realmente para você adquirir o conhecimento, para você entender esse início do cooperativismo? Quando eu tirei aquelas fotos lá em 2012 na Alemanha, o objetivo único era Pessoal, saber se a data de uhum. fundação era um ano de 1862 ou 64, só. Era só uma curiosidade. E Então, mesmo assim eu de tirei. acordo com a curiosidade, você foi Exatamente. aumentando seu É, acervo de informações ali, né? isso. E apesar disso, né, Vera, eu costumo sempre dizer que eu não sou uma pessoa que gosta de história, embora os fatos, né, as coisas que eu acabo fazendo, Hum, buscando a história, mostrem quanto eu gosto dela, né? Então talvez tenha aí eu diria assim, uma negação minha, até porque eu sei que tem muita gente que tem aversão à história. E eu acredito que a gente aprende história da forma equivocada na escola. A gente aprende para passar em prova, a gente uhum, decora para passar em prova. E por conta disso, a minha imagem de história sempre foi negativa, né? Mas quando a gente olha a história do cooperativismo e vincula com propósito, né? E eu digo assim, esse aqui não é um livro de história, é um livro de propósito, né? uhum. Por que que as cooperativas foram criadas? Por que que nós estamos aqui? O que que a gente faz de diferente que a gente muitas vezes nem se dá conta, né? Então, a história acabou fazendo parte da minha vida e eu fico feliz hoje. Percebo muitas vezes as pessoas dizendo: Puxa, Márcio, você é uma referência quando a gente fala da história do cooperativismo. Digo aqui que é algo que eu nunca esperava, né? Mas fico muito feliz hoje de carregar, digamos, esse nome, né? Márcio, junto com a história do cooperativismo. E assim, nesse conhecimento, nesse aprofundamento da história, assim, teve algo que te surpreendeu, mudou a sua visão hoje, né? Assim, você tinha uma visão como cooperativista, e aí pesquisando a história, teve algo assim que te impactou, e que você viu importante, que hoje talvez você tenha uma visão diferente do cooperativismo? Você aprendeu com sua própria obra? Sim, sim, muito, muito, né? Porque a cada página foi uma descoberta. Muito do que está Uhum, aqui, quase tudo eu não conhecia. uhum, Conhecia, como eu disse, de forma superficial. Um dos aspectos, quando a gente olha lá na Europa, as motivações para se criar uma cooperativa, eh, vou fazer um corte, né? 1761 foi a primeira cooperativa
registrada, né? Pelo Uhum. menos são os registros da ACI, que foi em 1761. E quando a gente olha em 2012, nós tivemos pela ONU, né, decretado o Ano Internacional das Cooperativas. E o que se falou em 2012? Cooperativas constroem um mundo melhor. Quando eu volto lá na história, desde 1761, eu vejo que as cooperativas sempre foram criadas com o objetivo de construir um mundo melhor. De novo, né, uma linha lógica muito clara, né? E às vezes a gente acha que está criando alguma coisa nova, fazendo uma coisa assim totalmente disruptiva. Se a gente vai voltar na história, nós estamos só repetindo. E aí tem um aspecto interessante que quando a gente olha coisas do passado que hoje ainda estão sendo realizadas, talvez o que tem por trás disso tudo é o cooperativismo continua sendo muito ah, adequado para momentos de crise, Uhum. porque as crises que a gente vive hoje são as mesmas crises que já existiam em 1800. Eventualmente a gente tem mais tecnologia, tem mais informação, mas a essência continua a mesma. Pessoas em situação de desigualdade social, exclusão, muitas vezes questão da falta de emprego, da fome, né? Então, tem todo um contexto que já existia naquela época que hoje está presente ainda. E por isso, talvez, as cooperativas hoje continuem crescendo num ritmo muito intenso, muito acima do sistema financeiro tradicional, porque a gente é um antídoto às crises. E isso para mim ficou muito claro, né, esse fio condutor trazendo isso até hoje. Outro aspecto também, quando a gente fala da história de Sicredi, Cicobi, por que hoje nós temos tantos sistemas cooperativos? Para mim, não havia essa clareza. Uhum. E houve lá na década de 80 uma tentativa, e era o desenho inicial, uma tentativa de ter um único sistema cooperativo no Brasil, Uhum. uma única central de cooperativa do país, uma única confederação, um único banco. E existe um conteúdo muito rico do Mário Cruel Guimarães, que foi o recriador do cooperativismo na década de 80. Ele que foi quem criou a central lá no Rio Grande do Sul, que é hoje a mais antiga central de cooperativas do Brasil. E ele escreveu toda essa lógica, assim, baseado nas pesquisas que ele fez em Alemanha, Itália, Holanda, Estados Unidos, Canadá. Ele viu o que deu certo nos países desenvolvidos e o que não deu certo. E ele propôs que a gente fizesse aqui no Brasil exatamente apenas o que deu certo, Uhum. que a gente não cometesse os mesmos erros. E ele dizia, um dos erros é sobreposição de área, ter vários sistemas concorrendo. Então, eu também fiz esse registro de como surgiram esses sistemas cooperativos do Brasil, por que a gente hoje está dividido, distribuído dessa forma, né? E tem um conteúdo muito rico nesse sentido. Outra questão também no cooperativismo a gente fala muito que nós somos empresas de pessoas, que cada um contribui, Uhum. e muitas vezes a gente tem temas que são delicados do cooperativismo, como é a questão da sucessão, né? Uhum. A dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que seu legado foi adequado para um determinado momento, mas que pode, né, passar, fazer a sucessão com Uhum. outras pessoas. Quando a gente olha um contexto de cooperativas com mais de 100 anos, é natural da gente enxergar que não é os sócios fundadores não estão mais hoje aqui. Sim. Então foram várias gerações que Uhum. permitiram que a gente chegasse até os dias de hoje. E eu fiz nessa busca aqui do livro, trazendo essas diferentes gerações, pessoas que até então eram anônimas, mas que foram fundamentais na história do cooperativismo, e destacando muito também o papel do Banco Central. O quanto o Banco Central, em várias ocasiões, colocou o cooperativismo embaixo do braço e disse: vamos defender essa pauta. Né? E tanto é que tivemos um avanço muito grande de 1995 para cá, por conta do apoio do Banco Central. Então, assim, não dá para dizer que tem uma única surpresa, Uhum. mas são vários aspectos, sim, que eu achei muito interessante. Um outro aspecto ainda, a gente fala muito sobre o período do regime militar, de que muitas cooperativas desapareceram, Uhum. que o cooperativismo foi quase exterminado. Mas havia poucas informações disponíveis até então. Eu consegui contar com a contribuição do Marcos Pinheiro, que é do Banco Central, ele atua aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos hoje, e o Marcos contribuiu, e aí também, graças à pandemia, com várias informações daquelas décadas de 60 e 70, Uhum. informações que só o Banco Central tem. Então também ficou um conteúdo muito rico sobre aquele período da era dos não pode, como a gente chama assim, né?
Então, o livro acaba sendo um resgate muito completo para alguém que queira entender o cooperativismo, a história, propósito, as diferentes fases que a gente passou, né? Coisas que eventualmente a gente hoje, aos poucos, a gente vai perdendo as lideranças do passado e elas estão aqui nesse livro eternizadas, justamente para que a gente valorize esse legado de quem escreveu essa história até aqui, que a gente se dê conta o quanto nós somos importantes para a história de hoje e também o quanto nós somos importantes de construir um legado, deixar um legado para gerações futuras. Ou seja, não é só história, né? Tem história, tem política, né? Tem muita coisa envolvida na história do cooperativismo, né? Tem a parte, Exatamente. não só a parte econômica também. Márcio, para finalizar, cite três palavras que para você representam o cooperativismo. Desenvolvimento, três palavras é difícil, mas fala desenvolvimento, que poderia classificar como social, né, e econômico, né, o desenvolvimento regional que as cooperativas propõem. Empreendedorismo, né, porque uma cooperativa em uma região ela promove, ela impulsiona o empreendedorismo de uma forma muito interessante. Tanto é que hoje as cooperativas são muito fortes no agro e também nas pessoas jurídicas. E a questão da inclusão. Nós temos aí a pauta da inclusão dos jovens, das mulheres, né? Isso é uma pauta muito importante também para o cooperativismo, que se a gente for avaliar anos atrás, a gente tinha pouco. Hoje as cooperativas vêm evoluindo, não estamos ainda no estágio desejado, mas as cooperativas trabalham muito a inclusão. E aí podemos incluir também a questão da inclusão financeira, que é algo muito importante aqui no país. Bom, suas redes sociais, quer divulgar, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Pode ser, primeiro um convite, né, Vera? Uhum, Se hoje eu sou um escritor, é graças ao Enio Maine, né, uhum. o Enio que estava aqui também, porque em determinado momento, lá em 2012, por conta do portal do cooperativismo financeiro, o Enio me convidou para que eu escrevesse com ele um primeiro livro. Escrevemos dois livros juntos, e esse é o terceiro. Então, primeira divulgação, o portal do cooperativismo financeiro, tem um conteúdo muito rico sobre histórias, sobre informações dos sistemas cooperativos do país. Instagram, Márcio, underline Port, e também no LinkedIn, Márcio Port, então para todos que quiserem acompanhar. Eu costumo no Instagram ser, diria assim, mais ativo, né? Uhum. Publicando conteúdos, compartilhando. Eu praticamente uso o perfil pessoal no Instagram para o cooperativismo, né? O grande foco é difundir o cooperativismo. E como eu comentei no início, eu acredito que o nosso maior concorrente é o desconhecimento. E esse desconhecimento começa por nós. Muitas vezes a gente não tem o total contexto, a total informação. Então, eu acredito que cabe primeiro a nós entendermos do cooperativismo, para que depois a gente fale com colaboradores, com associados, com imprensa, com comunidade, né? Então, precisamos primeiro nós estarmos ricos em termos de conhecimento do cooperativismo. Tá certo, então. Lembrando que quem quiser adquirir não só esse livro, também as outras obras também do Márcio Porte, aquelas justamente com o Enio, pode acessar na livraria.confebras.coop.br. Márcio, obrigada, viu? Obrigado, Vera. Parabéns pela Confebras por essa iniciativa, né, de difundir aí obras de autores brasileiros, né? E talvez muitas pessoas não teriam acesso à literatura do cooperativismo se não fosse esse empenho e essa não é só uma motivação, mas é um impulsionamento, né? A Confebras acaba fazendo com que as pessoas se motivem a publicar obras. Então, também parabéns à Confebras por essa iniciativa, né? Ser hoje a nossa grande editora do cooperativismo brasileiro. Tá certo, muito obrigada. E muito obrigada a você que nos assiste. Continuamos aqui diretamente do estúdio Connect Cop. Até a próxima.